Gostaria que você abrisse comigo, sem mais aí delongas, como diz os antigos, sem mais delongas. Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 15. João, capítulo 15. Eu vou trazer algumas verdades para a igreja. A gente tem batido aqui no culto de hoje sobre o final de ano, né? Normalmente o final de ano é o tempo de reflexão, é o tempo que a gente começa a fazer reflexões, o que a gente perdeu, o que a gente ganhou, enfim. É um tempo também que a gente vai colocar nessa carta aqui algo que a gente precisa. Mas antes de continuar, vamos ler primeiro então João capítulo 15. Eu vou ler a partir do versículo 1. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: Eu sou, João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor, ou na minha tradução aqui, o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira. Limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, os ramos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os corem, lançam no fogo e arde. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. E para terminar, versículo 12, o meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, diz a palavra de Deus nesta manhã, para a glória de Jesus. Aleluia, irmãos. Pedindo a Deus, uma palavra, no começo do mês de dezembro, ele deu 3 pontos importantes para o cristão. E assim, falando algo pessoal, que eu tenho orado muito, e a gente vai colocar pedidos nessa carta aqui. E nessa manhã eu gostaria de sugerir algumas coisas para você colocar aqui. Logicamente que você tem as suas coisas particulares, seus pedidos particulares, e você inclua os seus pedidos, não é para você não colocar, mas uma sugestão como pastor. Porque eu vou fazer aí, nesse ano de 2025, 20 anos de Igreja Moriá. 20 anos. E assim, nestes anos todos, coloquei muitas coisas que Deus concedeu, muitas coisas para mim. Mas na experiência, na caminhada, Deus me falou para colocar 3 coisas nessa carta. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, para que, se for assim, se Deus tocar no coração de vocês, que vocês façam o mesmo comigo. Tá? Então, baseado na palavra de hoje, quais são essas 3 coisas, que instigando a curiosidade? Antes de falar das 3 coisas, gostaria de falar no contexto da palavra de hoje, que Jesus ele fala aqui, ele está num templo, só para você entender, Jesus, lá já em João 15, Jesus já começa a pregar não para a multidão mais, ele começa a pregar para os seus discípulos, para aqueles que iam ficar, para dar continuidade no seu ministério. Multidão não dá continuidade do ministério de Jesus. Multidão é aqueles que quer pão, que é milagre. Então Jesus ele estava preocupado porque ele ia morrer, ele ia ressuscitar, mas a preocupação dele é dar continuidade no ministério dele.
É tão importante isso, irmãos, porque Jesus, ele procura discípulos. Ele não procura membros de igreja. Ele procura um coração que quer dar continuidade no ministério dele. Então você pode ser o mais letrado, o mais pobre, o mais rico, mas se você tiver um coração disponível a ele, ele vai compartilhar com você tudo aquilo que você precisa para dar continuidade no ministério dele. E assim Jesus, ele estava preocupado. Ele estava tão preocupado, só para ter uma ideia, o Jesus, ele não fez nenhuma obra, ele não fez nenhum milagre antes de ter escolhido os 12 que ia dar continuidade no ministério dele. Então, se você for ver aqui no Evangelho, antes de Jesus fazer um milagre, antes de Jesus fazer o primeiro milagre, que foi na boda de Caná, ele já tinha escolhido todos aqueles que ia dar continuidade no ministério. Olha só que importante, porque às vezes a gente fica tão preocupado com a gente, nas nossas missões pessoais, né? Nos nossos desejos pessoais, e esquece o propósito que o Pai colocou no nosso coração, que deseja por nós. Então, isso que eu vou falar hoje para vocês é para filhos maduros, em nome de Jesus. Então, no contexto aqui, Jesus, ele estava compartilhando a sua verdade para os seus discípulos. Eu estou batendo fundo isso. Aquele que ia dar continuidade no seu ministério. Então, ele falou: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Então, ele estava preocupado em falar: olha, eu vou morrer. Porque só para você ter uma ideia, a mentalidade dos discípulos, dos apóstolos, do judeu, porque eles eram todos judeus. Os judeus esperavam um Messias, lógico. E todos os apóstolos aqui também esperavam um Messias, mas qual que era a mentalidade deles? Esperavam um Messias que iria vir como um rei, de fato, de verdade, que iria desbaratar lá, destronar Roma, porque Roma que era o império que estava governando aquele tempo, ia destronar Roma, ia destronar lá os romanos, e iria governar literalmente, politicamente, sobre toda a nação e sobre todo o mundo. É assim, irmãos, que o Messias, quando Jesus voltar, é assim que a palavra realmente vai acontecer. Quando Jesus voltar na terra, ele vai governar sobre todas as nações. Porém, os apóstolos achavam que aquele tempo que ia acontecer. Eles não tinham noção que antes disso o Messias precisava morrer pelos pecados. Eles não tinham noção que o Messias era o Cordeiro de Deus que iria morrer primeiro pelos nossos pecados. Eles não tinham noção disso. Então Jesus, ele estava aplicando a sua verdade naquele tempo para que eles entendessem que realmente ele ia padecer, mas ele ia ressuscitar. Então, e aí aqui ele começou então a falar sobre a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira, limpa, e toda aquela que dá fruto, ele dá mais fruto ainda quando aquele se permite ser podado. Mas por que Jesus falou: eu sou a videira verdadeira? Por que ele se preocupou em falar para os apóstolos que ele é a videira verdadeira? Porque no contexto da palavra, no contexto judaico, a videira, muitas vezes, o pai, através dos profetas, o Israel era relacionado com uma videira. Então, muitas vezes, o próprio Deus, através da boca dos profetas, ele falava que realmente o Israel era a videira de Deus. E uma videira, o que a videira dá, irmãos? Qual que é o fruto da videira? Fala mais exato, não entendi. Uvas, isso é uvas. Só para você citar algumas coisas do Velho Testamento. Isaías 5:1-7 diz assim: Deus plantou Israel como uma vinha em terreno fértil, mas ele produziu uvas bravas, simbolizando infidelidade e injustiça ao povo. Jeremias 2:21 diz assim: eu te plantei como uma vinha excelente, da semente mais pura, como pois te tornastes para mim uma planta degenerada, de vidinha estranha. E Ezequiel 15:1-7 diz: Israel é comparado a uma videira inútil, incapaz de cumprir o seu propósito. Apesar então que Deus vinha a Israel como uma videira, ou seja, ele plantou um propósito no coração dos judeus, para que eles realmente fossem os representantes de Deus na terra, que realmente eles viessem manifestar o caráter de Deus na terra para as nações. Mas infelizmente eles não conseguiram fazer isso. Como sempre na história, Israel caía e se desviava de Deus.
Então eles enviavam profetas falando: olha, eu te fiz uma vide, eu te constituí com uma vinha, mas vocês não deram frutos. Ou quando dava fruto, o fruto era ruim. Então Israel, no sentido da sua missão, ela falhou. Então Jesus, naquele momento, então, ele se cabe de falar que ele é a videira verdadeira. Ou seja, vocês falharam, mas eu não falhei na minha missão. Eu vou representar vocês agora, e eu sou a videira verdadeira. Então vocês, Israel, falharam. Os religiosos dessa época falharam. Os religiosos não deram os frutos que meu Pai está procurando em vocês. Mas todos aqueles que estiverem em mim vai conseguir dar os frutos agora que o meu Pai deseja. Então Jesus, ele se preocupou e fala: olha, agora sim, eu sou a videira verdadeira. Eu estou exercendo o meu ministério. E não somente isso, Jesus, ele tem uma vida digna, sem pecado. É isso que Jesus estava falando. Olha, eu sou a videira pura, verdadeira. Então, e aí ele continua, né? Então, todo aquele que estiver em mim, todos aqueles que permanecerem em mim, capítulo 4 diz assim: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, que não estiverdes em mim. Então aqui a palavra é bem simples. Precisamos estar ligados na videira verdadeira. O Pai é o agricultor, Jesus é a videira, mas a Bíblia diz que nós somos os ramos. A palavra é muito simples, irmãos. Nós precisamos estar ligados em Jesus. Nós precisamos estar conectados com Deus. Então, qual que é o primeiro ponto da carta que assim Deus falou muito forte assim, dos 3 pontos? O primeiro ponto, irmãos, essencial. Você pode pedir tudo nessa carta. Você pode pedir tudo, casa, tudo. Mas isso é essencial. Peça para Ele um encontro com Ele. Você, nessa carta, peça para o Senhor: Senhor, eu preciso de um encontro verdadeiro, pessoal e particular contigo. Ah, bispo, eu já tive. Peça para Ele outro. Peça para Ele novas experiências. Porque as novas experiências vão renovar a sua vida espiritual. O apóstolo aqui falou sobre avivamento, sobre a necessidade, nós estamos a procurar um avivamento na igreja. Irmãos, no tempo que a gente tem vivido, e o tempo que a igreja vai viver nos tempos futuros, são tempos sombrios, são tempos difíceis. Para muitas pessoas vão discordar: não é tão bem assim. Se você é uma pessoa que quer viver uma vida com Deus, santa, conservada a sua fé pura no Evangelho, vai ser tempos sombrios, vai ser tempos, amado, difíceis, onde você vai ter que decidir em fazer o que é fácil ou fazer o que é certo. Vai ser tempos que você vai decidir se você vai fazer o que é fácil ou fazer o que é certo. O certo vai ser muito difícil. Então, nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos buscar a Deus e pedir a Ele: Senhor, eu preciso de um encontro contigo. Eu faço uma analogia com essa ministração. Se você for ver ali no hall de entrada, eu peço, depois, antes de você for embora, você leia os propósitos da Igreja Moriá. Se você for ver ali, o primeiro propósito, do primeiro ponto da Igreja Moriá é procurar fazer com que as pessoas tenham um encontro real com Jesus. Irmãos, Deus pode te abençoar de uma forma incrível, mesmo assim você não ter um encontro com Ele. Talvez, amado irmão, você tenha uma vida aqui até dando dízimo, até sendo abençoado, mas ainda não teve encontro com o Senhor. Então peça ao Espírito Santo nessa tarde, na carta, nas suas orações, no ano de 2025, Espírito Santo, eu preciso ter um encontro particular contigo. Eu preciso mudar a minha vida, o meu coração. A gente pede tanto crescimento para fora, né? O maior crescimento que Deus nos dá, amado irmãos, antes de crescer para fora, ou seja, antes das pessoas verem um real acontecimento com você, Ele faz você crescer para dentro. É como uma planta que cresce as suas raízes, ninguém vê que está crescendo, porque Deus quer os seus fundamentos fortificados e aprofundados no seu coração.
Então, que a palavra de Deus, com o encontro real com o Senhor, a palavra impregna em você. Que a palavra, amado irmãos, não saia mais nunca mais do seu coração. Apesar das dificuldades, de todo o caminho difícil que você viveu, não vai sair. Eu quero profetizar na sua vida, você que está me ouvindo hoje, nesta manhã. Amado irmãos, eu profetizo um encontro com o Senhor na sua vida. Eu profetizo o Espírito Santo. Eu profetizo que você vai viver momentos com o Espírito Santo que você jamais viveu na sua vida. Pensa, você que já tem um encontro com o Senhor, eu quero profetizar tudo aquilo que a sua mente imaginou, tudo aquilo que você já pensou, tudo aquilo que você já até confabulou com o Senhor, tudo isso nunca nem chegou no seu coração. São coisas grandiosas que o Senhor vai fazer em seu favor, porque você vai ter um encontro real com o divino em nome de Jesus. Talvez, amado irmão, você tenha um pecado que sempre cai. Você tem um pecado que você sempre cai. Vez após vez, sempre repete nesse pecado. Sempre repete. O encontro real com o Espírito Santo vai mudar tudo isso. Porque não é sua força, não é sua mentalidade, não é sua inteligência que vai fazer isso. E sim, é a presença real com o Espírito Santo. Isso sim, vai fazer algo tremendo e poderoso na sua vida em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Todos os homens de Deus só conseguiu ter realmente assim êxito na sua vida espiritual quando ele encontrou o Senhor. Eu profetizo isso. Você que já encontrou o Senhor, um tempo novo, um novo encontro. Eu gosto de falar que a gente já teve encontro, já, mas Abraão é um exemplo disso. Abraão, se você for ver na vida dele, tempos em tempos, ele levantava um novo altar para o Senhor. Porque é um novo momento, é um encontro diferente. Ou seja, hoje talvez você teve um encontro como um menino, mas agora você cresceu, você já é homem espiritual, você já é uma mulher madura. Aí você vai ter um encontro mais profundo com o Senhor, onde Ele vai dizer palavras para você que você não era maduro lá no passado, mas agora você vai estar preparado para isso. Eu profetizo nesse novo tempo, um tempo, amado, onde a sua maturidade, um novo encontro, você vai ter uma experiência mais profunda com o Senhor em nome de Jesus, aleluia. Segundo ponto, irmãos, o segundo ponto, na minha opinião, a questão mais problemática, não falo problema, que muitas vezes a gente não se preocupa, deveria ser a prioridade, porque assim, você já viu que muitas pessoas começam bem, mas terminam mal? O problema na vida cristã não é o problema como você começa, é como você termina. Então talvez você não começou bem com Deus, você pecou, mas não terminou. Então dá tempo de terminar bem, irmãos. O problema é as pessoas começando bem, terminando mal, não conservando a sua fé, não dando aquilo que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós? Aqui é a palavra de hoje, por isso que eu escolhi essa palavra nessa manhã. A vinha produz, eu vou ser repetitivo na palavra hoje. De que a vinha produz? Uvas. Então, quando Jesus fala, olha, se você produz frutos, o meu Pai vai ser glorificado quando você produzir frutos, porque vocês vão estar em mim. Então, o que é esse fruto, bispo? Porque o segundo ponto aqui que Deus tocou no meu coração, além da presença de Deus, além de você colocar um encontro real com Ele, com o Espírito Santo, eu preciso manifestar o caráter de Deus na terra. Eu preciso manifestar o caráter de Jesus em mim. As pessoas precisam ver Jesus na minha vida. Por que as pessoas não se convertem? Porque elas não estão vendo Jesus na minha vida. Então, o que é esses frutos que Jesus está falando? Esse Jesus não é obra, não é pregar o evangelho. Esse fruto aqui não é curar pessoas, não é fazer milagres, não é esse fruto que Deus está procurando de nós. O fruto que Deus está procurando. Lembra que o Pai é o agricultor? O Pai é o agricultor, Jesus é o ramo, é a vinha, e nós somos os ramos, sim ou não? Então, na lógica, o agricultor está lá cuidando da vinha. O que ele procura na vinha? O que ele procura na vinha? Quando o Pai está, quando eu estou em Jesus, Jesus é o ramo, é a vinha.
Daí o pai é o agricultor. Quando o pai procura em nós Jesus. Então, o fruto que o pai está procurando em nós é Jesus. Simples assim. E vou fazer uma pergunta. Sabe a campanha que a gente faz quarta-feira? Alguma vez na sua vida você fez uma campanha: Pai, eu quero parecer contigo, porque eu não estou vendo, realmente eu não estou manifestando os seus frutos, o seu caráter. As pessoas não estão vendo Jesus em mim. Eu quero fazer uma campanha, Pai, para que o Espírito Santo produza fruto em mim, para que as pessoas vejam Jesus em mim. Você já fez essa campanha? Está vendo como a gente não está vivendo igreja? Está vendo como as nossas prioridades não é a prioridade de Deus? Está vendo porque a gente vive derrapando? Está vendo porque a gente não tem frutos dentro de casa? Está vendo que a gente não tem frutos no nosso trabalho? A gente não está vivendo uma vida, amado, cheio do poder de Deus, porque as nossas prioridades não são essas. Talvez você não ia colocar na carta para você querer ser semelhante a Jesus. E amado, a gente fala que é cristão, você precisa ser semelhante a Ele. Para de dizer que você é cristão. Você é como é que fala? Como é que... Não seguidor. Quando do LGBT lá que você... Não, puxa, esqueci a palavra. É um adepto, é um fã. Eu gosto do Evangelho, mas eu não quero parecer com Jesus. É um admirador. E nós estamos sendo assim, sabe por quê, igreja? Porque a gente não está fazendo o segundo plano de Jesus. Porque Ele fala: vem a mim, todos aqueles que têm sede, vem a mim. Vem a mim, todos que estão sobrecarregados, vem a mim, eu te aliviarei. Mas vinde a mim depois e carregue a sua cruz. Se você quiser me seguir, você precisa carregar a sua cruz e siga. Ou seja, colocar o velho homem na cruz. O velho homem precisa morrer. Então, a cruz não é filho, a cruz não é esposa, a cruz não é pessoas, a cruz é o nosso velho homem que tem que morrer todo dia na cruz. Porque o morto, que diz aqui na Bíblia que a gente morreu com Cristo, é o velho homem. As nossas velhas paixões, os nossos velhos hábitos, os nossos velhos sonhos, os nossos velhos muitas coisas que você sabe qual é o seu. O meu eu sei qual é. Porque se você tem o Espírito Santo, você sabe quais são os velhos hábitos que você precisa colocar na cruz todos os dias. E a gente não tem colocado, igreja. E o evangelho da cruz é para todos. É para o hétero, é para o homossexual, é para todos. Porque todos nós precisamos colocar a nossa velha natureza na cruz. E não pense você, evangélico, 40 anos, ou você que está começando agora, que você não vai ter tentação, que você não vai talvez ter uma recaidinha. Vai ter, mas colocando todo dia na cruz, você vai se fortificando. Colocando isso como uma prioridade, você vai fortificando o novo homem. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque eu fui crucificado com Cristo. É bonito, né? É bonito a gente cantar, eu fui crucificado com Cristo. Mas quando na prática vem, a gente não quer, irmãos. A gente quer continuar orgulhoso. A gente quer continuar mentiroso. A gente quer continuar negligente. A gente quer continuar muitas coisas que você sabe que o que é. Porque você precisa se autoavaliar dentro do coração e ser assim, honesto, juntamente com o Espírito Santo, aquilo que você tem que colocar na cruz. Porque Deus precisa de pessoas que dão continuidade no seu ministério. Deus não vai levar para o céu de membros e sim discípulos. Quando Deus fala, eu concedo autoridade para expulsar demônio, Deus não está falando para membros, Deus está falando para discípulos. Cristão é aquele que é seguidor de Jesus, que é aquele que parece com Jesus. Em Atos dos Apóstolos, no começo de Atos dos Apóstolos, as pessoas não falavam que eram cristãos, eles falavam que aqueles que eram da seita do caminho. Mas aí, com o passar do tempo, eles sendo batizados com o Espírito Santo, começando a viver Cristo na terra, ou seja, manifestando os frutos da videira verdadeira. Nossa, parece que aquele que morreu na cruz,
parece com aquele que era seguidor, parece com Jesus, parece, olha, os cristãos, pequenos cristos, ou seja, olha, realmente parece com ele. Então, o segundo ponto que a gente precisa colocar na carta, se realmente você quer ir para o céu, forte isso, né? Se realmente você quer ir para o céu, se realmente você quer viver uma vida com Deus, eu preciso parecer com Cristo, eu preciso ser semelhante a Ele. E eu estou falando isso que Deus falou comigo, pastor, muitas áreas eu não estou parecendo com Cristo. Eu preciso amar, nós como cristão, nós precisamos prioritariamente parecer com Ele. Senão não precisa vir na igreja, não precisa dar culto para Ele, não precisa. A nossa missão, amado irmãos, é parecer com Ele. Quando você tiver dúvida, eu não sei do meu chamado, eu não sei, bispo, do meu chamado, eu não sei do meu propósito, não sei nada. Lembra disso. A sua missão, então, a partir de hoje, precisa ser parecido com Cristo. Ponto. Essa é a sua missão na terra. Eu não sei meu chamado, não sei parecido com Cristo. Porque o nosso propósito é parecer com Cristo como pai para minha filha. Ou você vai ser filho, que o seu pai não se converteu, para o seu pai. Por isso que no fim dos tempos, o Elias havia a mensagem de Elias de arrependimento, e fala assim que nos últimos tempos, a pregação de Elias seria que os pais se converteriam os corações dos filhos, e os filhos se converteriam os corações dos pais, ou seja, parecendo com Cristo, você influencia o seu pai para se converter. Você, pai, parecendo com Cristo, influencia os seus filhos para se converter. Você, empregado, parecendo com Cristo, influencia o seu patrão para ele se converter. Você, patrão, parecendo com Cristo, influencia os seus funcionários para se converter. Aleluia! E nós precisamos disso, irmãos. Porque assim, olha que a palavra de Deus diz, só para você entender a palavra hoje então. Versículo 7. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será, pedireis tudo que, só se você for semelhante a Ele. Porque se você for semelhante a Ele, você vai saber o que pedir. Porque esse tudo que pedirdes aqui não um gênio da lâmpada. Quero ser rico, quero uma casa própria, quero um carro novo, quero um emprego bom. Jesus não é gênio da lâmpada, irmãos. Mas se você for semelhante a Ele, coisas poderosas vão acontecer na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu caminhar com Deus. Eu quero profetizar um tempo novo na sua vida, um tempo de cruz. Só para você, quase terminando a palavra, tá? Porque eu vou no ponto 3, que é muito importante. 2009, eu já tinha me convertido em 2002. Estava emperrado. Sabe quando você emperra no meio do caminho? Você teve um encontro real com Deus, você experimentou, foi batizado com o Espírito Santo, estava emperrado. Tá? Aí veio um pregador da igreja, eu ia pedir oração para ele, e aí ele, sabe o que ele fez? Ele não orou por mim. Ele pegou assim, ele fez assim para mim, ó, pegou as minhas mãos e fez assim. Daí falou, o que significa isso? Tiago, se você não for para a cruz, o seu ministério nunca vai fluir nessa terra. E você nunca vai prosseguir para aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu falo a mesma coisa para vocês, que tem um tempo já de caminhada. Se você não for para a cruz, o seu ministério não vai para frente. Você não vai prosseguir. Você vai continuar derrapando. O seu 2005 vai continuar a mesma coisa. Vai continuar, o 2006 vai continuar a mesma coisa. Se você não entender isso que eu estou falando, porque é uma renúncia, é algo pessoal, então eu não sei a sua vida, algo particular, porque o Espírito Santo está ministrando no seu coração. Porque essa palavra não é para uma pessoa, é para todos nós. Então, o Espírito Santo sabe do seu coração. Só para você entender, pecados. Eu posso falar vários aqui, mas só para você entender o que eu estou falando. Quando eu me converti, quando a gente se converte, o Espírito Santo entra de nós. Então ele faz morada em nossa vida. Quando você fala, Senhor, eu dou meu coração, você se quebranta, você se arrepende, aí o Espírito Santo faz morada, ele começa a vasculhar na sua vida e mostrar para você aquilo que você tem que deixar. Então você não deixa sozinho.
É uma cooperação com o Espírito Santo. É uma vida dupla assim com Ele. Vida não dupla não. É uma cooperação com o Espírito Santo, nunca sozinho. Então, pessoal, eu dançava salão. Na Bíblia diz, é proibido dançar, dança de salão. Está escrito na Bíblia isso, igreja? Sim ou não? Mas Deus sabia da intenção do meu coração, porque eu estava dançando. Então, eu usava a dança para outra finalidade. Deus sabia. Eu poderia muito bem continuar dançando, ninguém sabe. Mas Ele sabe, o Espírito Santo sabe. E eu deixei, então nenhum pastor falou para eu falar para não parar de dançar. Mas o Espírito Santo me falou. Por isso que eu falo, a vida de cruz é a mesma coisa. O Espírito Santo vai falar particular. E para você que é esposa, para sua esposa é uma coisa, para o esposo é outra. Então, quando Deus falar contigo, não vai ficar falando para sua esposa fazer a mesma coisa, que não é. Particular. Por isso que o primeiro ponto é no encontro real com o Espírito Santo. Segundo ponto, eu preciso ir para a cura, eu quero parecer com Cristo. Senhor, eu quero parecer contigo na terra. Eu quero realmente ser um representante de Jesus na terra. Frutifica a minha vida. E o último ponto para terminar a palavra hoje, irmãos, está lá, que é a pregação que a gente vai fazer todo o ano que vem, que a gente já começa já com ela, que é Atos dos Apóstolos, quando Deus fala para eles irem para Jerusalém. Eu preciso buscar poder do Espírito Santo. Igreja sem poder é uma igreja morta. Igreja sem poder é uma igreja morta. É uma igreja cheia de religioso que não tem fruto nenhum. Então é uma coisa cíclica. Uma coisa não tem como viver sem a outra. Poder, encontro com Deus, fruto, poder, encontro com Deus, fruto. É uma coisa cíclica, irmãos. Não, você vai rodando isso sempre na sua vida. Eu preciso de poder de Deus. Estou procurando aqui Atos 1:8 para poder falar aqui. Atos 1:8. Tentar achar aqui aqui. A Bíblia diz assim, Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo. Se você que não é batizado do Espírito Santo, eu sei que a gente fala que falar em outras línguas aqui não é, a gente não crê assim, mas busque o batismo do Espírito Santo. Bispo, o que é batismo do Espírito Santo? A palavra de Deus, batismo, é imergir. Por isso, quando você batiza nas águas, você vai imergir nela. É como se fosse afogar o velho homem e o novo vai renascer das águas do Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo, literalmente, é imergir no fogo. Então, é você ser revestido de poder e autoridade. Busca isso, igreja. Coloque na carta, Senhor, eu quero ser batizado com o seu Espírito Santo. Coloca isso na carta. Porque essa é fundamental para que você exerça autoridade no seu ministério, que Deus te chamou, batismo do Espírito Santo. Bispo, eu não sei o meu chamado. Primeiro busque o batismo do Espírito Santo, que o Espírito Santo vai falar qual é o seu chamado. Eu já falei qual que é o seu chamado prioritário, né? Parecer com... Parece o grilinho. Parecer com Cristo. Seu chamado é esse. Mas poder de Deus. Sem poder, amado, a gente não é nada. Eu até coloquei, tem uma frase aqui, que um avivalista falou assim: sem poder do Espírito Santo, todo esforço humano é vazio. Então eu posso pregar sem poder, eu posso tentar curar as pessoas sem poder, não vai acontecer nada. Posso até usar tecnologia, né? Eu posso te fazer chorar sem poder de Deus. Sabia que muitas pessoas sabem fazer você chorar sem poder de Deus? Você falou que era Deus, mas não era nada, é emoção. Mas através do poder de Deus, pessoas vão ser convertidas. Pessoas vão ser quebrantadas, demônios vão ser expulsos, mortos vão ser ressuscitados, enfermidades impossíveis de ser solucionadas, as pessoas vão ser curadas, simplesmente porque nós temos o poder de Deus. Igreja, você precisa entender, a igreja precisa de poder de Deus. Você não pode passar esse ano, amado, sem pedir a sua vida: Senhor, eu preciso do seu poder, eu preciso do poder
poder do Espírito Santo. Bispo, como é que eu faço isso? Não somente coloque na carta, mas seja a prioridade da sua vida agora nas suas orações. Espírito Santo, eu preciso do seu poder. Espírito Santo, eu preciso de um avivamento. Bispo, eu já fui batizado no Espírito Santo, mas eu até falo em outras línguas, mas até em outras línguas agora eu não falo mais. Que você comece a ser revivado então nesse tempo. O Espírito Santo vai avivar pessoas neste lugar. O Espírito Santo vai avivar ministérios neste lugar. O Espírito Santo vai avivar pessoas onde você nunca imaginou que ela ia fazer, irmãos. Ela vai se levantar neste lugar, tão somente porque a igreja Moriá vai ter poder de Deus, ela vai ser reavivada. Eu profetizo um novo tempo, um tempo do fluir, um tempo do novo manancial, um tempo de santificação, um tempo de purificação da igreja, de tal maneira que as prioridades dessa casa, Arabacanda, Arabaxai, vão ser mudadas. Hoje eu mudo as prioridades dessa casa, hoje eu mudo o manto dessa casa, porque é um novo tempo para este lugar. Eu abro novas portas neste lugar, e aqueles que estiverem preparados vão passar por eles. Aqueles que estiverem preparados não somente passarão por eles, mas frutificarão no norte, do leste, do oeste, onde eu estiver, frutificarão, diz a palavra do Senhor nessa manhã. Aleluia! Há um novo fluir neste lugar. Entenda, não é um fluir de pastor, não é um fluir do apóstolo, há um fluir da igreja do Senhor. O Deus está com pressa. Eu falei no início dessa pregação e termino com essa finalidade. Os tempos que estamos vivendo são tempos difíceis. Se você não colocar isso na sua carta, você vai continuar vivendo, mas sem poder, sem fé e sem crer que realmente Deus está fazendo milagre. Deus continua fazendo milagre nessa terra. Deus continua fazendo proezas. Por que eu não estou vendo? Porque você não perde a presença de Deus. Porque você não quer ser igual a Cristo. E você não está te pedindo o poder do Espírito Santo. A partir do momento que você pedir isso, não somente você vai ver isso, mas as suas mãos vai ser usado por isso em nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então vamos colocar de pé, igreja. Enquanto o ministério se posicionar, eu gostaria que você fizesse uma avaliação da sua vida. Como diz, Deus falou em algo particular comigo. E como eu disse, também foi uma sugestão. Não é porque você é obrigado a colocar isso. Não, você não vai ser condenado por isso. É algo particular, ninguém vai ler a sua carta. Enfim, foi uma sugestão para você. Mas o apóstolo eu estava conversando com ele na caminhada ali. Tem uma frase que eu gosto muito, que é bem falada pelos coaching, assim. Não espere resultados diferentes para 2025, se as suas atitudes continuarem a mesma. Vai acontecer a mesma coisa, irmãos. É tempo de trazer novas atitudes. É tempo de decisão. Então, enquanto o ministério estiver adorando, eu vou entregar a palavra para o apóstolo daqui a pouco. Permita que eu faça uma oração no final. Então você não precisa vir aqui para frente. Mas nessa oração, nessa canção, pede o Espírito Santo a vasculhar a sua vida nessa manhã. E vá para casa assim. Aí lembra que eu falei, lembra dos propósitos. Lê lá os propósitos da igreja. Vamos cantar, pastor? Feche seus olhos. Peça ao Espírito Santo nessa manhã. Preciso de... Isso mesmo, continua tocando. Coloca sua mão no seu coração. Vamos orar, igreja, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta manhã, continuando falando contigo, Senhor. Espírito Santo, agora me ajuda neste momento, quebrantando cada coração, colocando esse manto, essa promessa que o Senhor tem para a vida particular de cada um de nós. Essa palavra, irmãos e irmãs, é para cada um de nós, sem distinção, sem rejeitar ninguém. E você também está na internet, é para você que está me escutando nesta manhã. Deus está falando contigo e falando ao seu coração. Espírito Santo, nós prezamos o encontro com o Senhor. Aqueles que não tiveram encontro, o Espírito Santo já marca na sua agenda.
Espírito Santo, vem revelando, venha trazendo encontro poderoso para essa vida, que vai mudar da água para o vinho. Eu profetizo, Espírito Santo, que este homem, que essa mulher, as pessoas ao seu redor vão falar: ele está diferente. Eles vão perguntar o que aconteceu, porque o Senhor teve encontro real com ele. Muitas vezes, Espírito Santo, a gente fala: eu encontrei Jesus. Não, é o Senhor quem nos encontra, porque nós estamos perdidos. O perdido não encontra nada. Por isso nós precisamos da sua misericórdia. Encontra-nos o Espírito Santo. Encontra-nos cada vida aqui na igreja. Talvez ele está há tempos no ministério, tempos na igreja, tempos, amado Espírito Santo, mas venha encontrá-lo. Que lhe venha a ser abertos os seus caminhos, mas muito mais do que isso, abertos os olhos espirituais, o teu entendimento. Assim como os olhos de Paulo foi cegado, mas ele recebeu a oração de Ananias, e as escamas dos olhos de Paulo caiu, e começou um novo tempo. Assim eu profetizo para essa vida que está ouvindo essa oração, assim como as escamas dos olhos de Paulo caíram, que caem as escamas dos olhos agora, que começa a ver, que esse homem começa a ver, que esse homem começa a enxergar, que essa mulher começa a perceber o que não percebia, que as coisas que não eram claras começam a se esclarecer. Que haja luz, Espírito Santo, que haja luz em nome de Jesus. E aquela pessoa que já teve um encontro contigo, que renova as suas forças, renova o seu poder, renova o Espírito Santo, que haja poder nessa vida. E Pai amado, na pregação de hoje, ajuda-nos a ir para a cruz, em áreas que a gente não quer enfrentar, em áreas de dores, em áreas que estão machucadas de tanto que a gente tenta, a gente está frustrado com a gente mesmo, a gente quer até tenta para ir para a cruz, o Espírito Santo não consegue, mas agora ela vai conseguir, porque é o Espírito Santo quem vai levar, é o Espírito Santo quem vai dirigir. Você só fala: eu quero o Espírito Santo, eu quero parecer com o Pai, eu quero parecer com Jesus, eu quero ser um representante de Deus na terra, onde as vidas vão falar: nossa, esse tem Jesus, esse tem diferente, esse é diferente. Apesar que muitos escândalos há nas igrejas, você vai ser um representante real. Eu profetizo na sua vida, irmão e irmã, um tempo de renovo, de frutificação, onde os seus olhos não perceberão, mas as vidas ao seu redor vai perceber. Então somente você entendeu essa palavra e vai para a cruz, renuncia, deixa o pecado, porque o Espírito Santo está te quebrantando e vai te quebrantar mais. E por fim, Espírito Santo, derrama sobre nós poder, aviva-nos, Espírito Santo. Que nossas orações nesse tempo, né? Quero casa, apesar que nós prezamos. Quero emprego, apesar que nós precisamos de pão, precisamos ser supridos na nossa carne, Espírito Santo. Mas antes de tudo, nós precisamos do seu poder. Batiza o Espírito Santo as pessoas, batizam aqueles que estão ouvindo a internet, batiza Espírito Santo, derrama sobre nós poder. Por isso quebranta-nos, Espírito Santo, que sejamos um altar cheio do fogo, cheio do seu poder, cheio da tua presença, onde vidas se converterão. A vida desse homem, dessa mulher fará a obra do Senhor, no sentido que Ele manifestará a sua presença, e com a boca fechada verão Deus na vida deles, por causa do comportamento diferente, por causa do testemunho diferente. Eu profetizo, igreja Moriá, um novo tempo. Todos aqueles que estão ouvindo essa oração, em nome de Jesus nós oramos e te bendizemos. E você diga assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu selo essa oração. Eu selo essa oração, crendo na sua intervenção, na minha vida, na vida da minha família e todos aqueles que estiverem ao meu redor. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Receba essa palavra. Apóstolo, entrega essa palavra para o senhor dar a bênção apostólica final. Aleluia. Levante as suas mãos. Que o amor de Deus, o Pai, a graça abundante de Jesus Cristo, seu Filho amado, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre toda a igreja do Senhor, reunida nessa manhã, e todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém
e graças a Deus. Aleluia. Um abraço aí gostoso do seu irmão, da sua irmã. Bom domingo, bom almoço, bom feriado. E terça-feira nos encontramos lá na sede para o nosso grande culto.